Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, está aqui na área e hoje a gente vai falar sobre as primeiras civilizações no mundo antigo. Então, gente, nos próximos capítulos, as próximas aulas, nós iremos focar nas primeiras civilizações, como China, Egito, hebreus, fenícios, Mesopotâmia, persas, Grécia e Roma também. Cada uma tem uma aula separada. E assim a gente vai estudar as principais características de cada civilização antiga. Por que é importante saber isso? Nós vamos ver que essas civilizações antigas vai deixar muita coisa importante para o nosso conhecimento hoje. Primeiro, uma organização social que vai se estender pela formação das cidades, nos tipos de governos, na divisão de trabalho e até no formato da sociedade. Também vou entender que através de vários tipos de escritas e registros, eles vão nos contar como foi a história e a formação dessa civilização e o legado universal que deixaram em várias partes culturais, na religião, na mitologia, na arquitetura, entre outros. Então, gente, é muito importante entender a história dessas civilizações antigas para a gente compreender o legado que eles deixaram para a gente em várias áreas, medicina, astronomia, nas leis e etc. E assim a gente vai conhecer cada uma delas de forma separada em aulas separadas. E hoje a gente vai começar com o Egito Antigo. Mas antes, vamos subir aqui no mapa, né, para mostrar cada uma delas, né? Então, nós vamos estudar a Mesopotâmia, que está aqui no rio Tigres e Eufrates, os fenícios e os hebreus, aqui onde é o Estado de Israel, a Índia Antiga, a China Antiga, os persas, Grécia e Roma. E hoje a gente vai ver sobre, aqui do Rio Nilo, a civilização egípcia. Então a gente vai ver tudo isso em aulas separadas. Mas vamos lá. A história do Egito Antigo, gente, ela tem várias coisas que a gente deve observar. A questão da importância do Rio Nilo, que o historiador Heródoto chamou de da grande dádiva, quer dizer, o grande presente que os deuses deram para o Egito. A gente vai ver a questão da divisão social e como era visto o faraó. O processo de mumificação, muito importante, principalmente para a medicina. A escrita, os hieróglifos e as obras faraônicas, que são os monumentos. Então a gente vai ver tudo isso a partir de agora. Gente, pegando aqui o mapa do Egito Antigo, o que nós temos aqui, ó, observando, no meio do deserto Saara, que é uma região bastante desértica, o maior deserto do planeta, nós temos aqui simplesmente um rio Nilo que corta toda essa parte leste do deserto Saara, desembocando aqui no mar Mediterrâneo. Ele nasce das montanhas lá do Sudão, vai cortando toda essa parte aí do deserto Saara para desembocar aí no mar Mediterrâneo. Essa parte verde aqui, ó, é chamado o delta do rio Nilo. Esse delta porque parece um triângulo. E é uma região bastante fértil. Foi ali que floresceu e nasceu a civilização egípcia. Então, gente, através das cheias anuais, as cheias do. Deixa eu sair aqui da foto. Através das cheias que todos os anos tinha no Rio Nilo, o Rio Nilo permitia que os moradores pudessem fazer o quê? Pudessem utilizar as margens para poder fazer a produção da agricultura e também da pecuária, gente. Então, cuidar dos animais domésticos. Quando o Rio Nilo estava no período de baixa, eles faziam canais para simplesmente levar essas águas mais para o interior da, da região. O Rio Nilo vai ser importante, então, para a agricultura, para a pecuária, para cuidar dos animais, também para a navegação, o transporte e também para a pesca. Então, gente, olha como o Rio Nilo ele é fundamental, importantíssimo para a civilização que vai florescer ali. Sem esse rio,
dificilmente as pessoas iriam morar no meio desse deserto. Então o rio foi importantíssimo para o nascimento da civilização egípcia. Eles não nasceram como egípcios. O que acontece aqui? As primeiras instalações que vão surgir nas margens do Rio Nilo, principalmente no delta do Rio Nilo, eram vilas chamadas de nomos. Cada vila tinha um líder, chamado de nomarca. Então, cada vila tinha um líder, chamado de nomarca. O que acontece? Muitas vezes, algumas vilas entraram em conflitos e outras simplesmente se mesclaram. O Alto do Egito, engraçado, o Alto está na parte de baixo do mapa, e o Baixo Egito, que está na parte acima do mapa, mas na verdade questão de relevo. O Alto Egito é mais o planalto, o Baixo é mais a planície. Por isso que no mapa eles estão invertidos, mas de forma geográfica, o alto é o planalto e o baixo é a planície. E quando todas essas vilas, chamadas de nomos, resolvem se unificar, você tem o nascimento da civilização egípcia, nas margens do rio Nilo. Ok? A sociedade do Egito é extremamente hierarquizada e estratificada. Quer dizer o quê? Você tem uma pirâmide social com pouca mobilidade. Quer dizer, você tem uma elite rica e poderosa que governa e a grande massa da população trabalhadora que não consegue acessar essa elite. Você vai ter alguns comerciantes ricos, alguns camponeses, pouquíssimos, que se deram bem, mas não conseguiram subir aqui no topo da pirâmide. Por quê? A sociedade não permitia aquela elite. A sociedade não permitia essa mobilidade social. Então, havia uma estratificação, cada grupo congelado na sua classe. Observando aqui a sociedade do Egito, quem está no topo é o faraó. O faraó, com sua família, muitas vezes é um antigo nomarca, uma família rica e poderosa, governava de forma hereditária, deixando o poder de pai para o filho. Caso o faraó não deixasse o poder, a sua família era retirada do poder. Então acabava uma dinastia. Então, gente, na história do Egito nós tivemos várias dinastias. Várias. Mais de 30. São 3 mil anos de história, mais 300. 30 mais 300 dinastias. E essas dinastias começavam quando simplesmente o faraó não deixava um herdeiro. Gente, esse faraó, lembrando, é uma pessoa rica e ele era considerado um enviado dos deuses. Então, muitas vezes, para justificar para a população mais humilde, mais pobre, mais ingênua, que ele estava no poder, porque ele era escolhido, ele era um enviado dos deuses. Por isso que ele estava no poder. Toda a sua família, então, toda a sua família governava, quer dizer, o faraó, ele é o governante máximo, mas sua família de alguma forma está envolvida. Para vocês terem uma ideia, os egípcios tinham muito medo de perder as dinastias. Então mantinham casamentos arranjados com os parentes. A gente vai ter faraós que casaram com primas, um faraó, de repente, um tio casou com a sobrinha, e até casamento entre irmãos. Existiu isso. Por quê? Porque eles não queriam perder a dinastia. Queriam manter seus parentes, queriam manter a família no poder. Então, gente, o faraó, o nome faraó quer dizer que fosse um rei, um soberano. Mas no Egito é chamado de faraó. É ele que governava com plenos poderes. A parte administrativa, a parte financeira, no zelo, no cuidado da civilização. Então ele tinha superpoderes. Abaixo dos faraós, nós temos sacerdotes. Esses sacerdotes eram também formados por famílias ricas, poderosas, principalmente os líderes dos sacerdotes que sempre utilizavam a máscara de Anubis, que é um dos deuses egípcios que eu já vou falar. Eles cuidavam dos templos religiosos e do processo de mumificação que vou descrever já já. Então, os líderes dos sacerdotes também eram de famílias ricas e poderosas. Já os que trabalhavam nem sempre eram ricos e poderosos. Abaixo dos sacerdotes nós temos os guerreiros. Os guerreiros cuidavam da proteção e da fiscalização
das cidades egípcias. Os líderes também eram ricos poderosos, os soldados abaixo já vinham da população mais baixa. Muitos deles cuidavam principalmente dos escravos das grandes construções públicas. Depois, nós temos os escribas, muito, muito, muito importante nessa civilização. Os escribas eram os funcionários do Estado egípcio. Esses escribas passavam por um processo como fosse um concurso. Então, alguns viam como fosse da classe média, filhos de camponeses comerciantes, para se transformar num funcionário do Estado. Eram pessoas letradas, estudiosas, queriam cuidar da parte administrativa, dos documentos, das finanças, da fiscalização, ajudando a desenhar tudo aquilo que é necessário para a administração da civilização egípcia. E eles tinham grandes prestígios dentro do Egito, eram muito respeitados. Depois, nós teremos camponeses, artesãos e comerciantes, que eram pessoas trabalhadoras que estavam tentando sobreviver na civilização egípcia através do seu trabalho. Esses trabalhadores tinham que pagar tributos para o faraó. Então, um camponês, o que produzia, uma parte ia para tributo para o faraó. Um comerciante, o que vendia, uma parte ia para o tributo com o faraó. Então, esses trabalhadores, em geral, eram pessoas livres, mas tinham que pagar tributos para o faraó. E, por fim, os escravos, que eram principalmente prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas, que não conseguiam pagar tributos, eram escravizadas e faziam o serviço mais pesado, principalmente nas grandes construções públicas, na arquitetura, na limpeza pública. E muitos trabalhavam até morrer, não conquistando a sua liberdade. Então, essa é a sociedade egípcia. Processo de mumificação. Gente, o processo de mumificação vai misturar mitologia, medicina e a crença também de que eles poderiam um dia ressuscitar. O processo de mumificação, gente, começa exclusivo para os faraós, mas com o tempo, os ricos que podiam pagar também eram mumificados. O processo de mumificação, gente, levava meses. Então, por exemplo, quando o faraó falecia, o seu corpo ia começar uma preparação para ser mumificado. Os órgãos eram retirados e colocados nessas vasilhas, vasos fúnebres, menos o coração. O coração ficava no peito, porque eles acreditavam que quando o faraó morria, a sua alma ia encontrar o deus Anubis, por isso que tem a máscara aqui, ou o pai de Anubis, que é Osíris, que vai ter um tribunal, que é o deus Osíris, vai ter um tribunal, e lá o seu coração vai ser colocado em uma balança. Se o seu coração é leve, quer dizer que você é uma pessoa boa, ele é mais leve que uma pena. De um lado tem o coração, de outro lado tem uma pena. Se o seu coração for mais leve que uma pena, você vai para o céu da mitologia egípcia. Agora, se você é uma pessoa mentirosa, criminosa, enganadora, o seu coração é mais pesado que uma pena. E assim você vai ser devorado por um grande monstro chamado Amorphis. Então, gente, o coração ficava no corpo. O cérebro era retirado com um gancho que é enfiado pelo nariz, que tira o cérebro pouco a pouco. O seu corpo ia ser banhado, quer dizer, ia ser colocado em uma banheira de sal, onde ficaria ressecado durante 40 dias, e depois passavam faixas com óleos especiais. E se você tem a múmia, colocado dentro dessa tumba. Depois disso, a sua tumba ia ser colocado principalmente em pirâmides. Essas pirâmides, existem mais de 100 pirâmides no Egito. A maioria são pirâmides pequenas, baixas. As 3 maiores são aquelas de Keops, e Miquelinos, que é maior que um prédio de 30 andares. Mas aqui não era a regra. A maioria das pirâmides eram pequenas, de 2, 3 metros de altura. Mas as grandes pirâmides do Egito, na verdade, tinham verdadeiros labirintos onde era escondido a tumba do faraó. Por quê? Porque quando o faraó morria, ele colocava todo o seu tesouro também para ser entregue a Anubis. Então ele levava todo o seu tesouro e era colocado nessas câmeras reais. E por causa disso, muita gente tentava invadir as pirâmides
para poder saquear esses tesouros. Por isso foi necessário criar verdadeiros labirintos dentro das pirâmides. E ainda com inscrições, com armadilhas, inscrições desejando pragas para que tentasse invadir a tumba do faraó. Essas tumbas ganharam o nome até de como fosse templos, construções faraônicas, por causa do seu tamanho, da sua grandiosidade, que chamava atenção. E esse termo é muito utilizado hoje, nos dias atuais, principalmente quando governantes políticos fazem uma grande obra pública, um estádio, uma ponte, e depois o pessoal fala, nossa, que obra faraônica. Está simplesmente relembrando, remete às grandes construções do Egito Antigo. Uma coisa interessante também, que alguns parentes eram enterrados junto com os faraós, inclusive os animais de estimação que também eram mumificados. Com o tempo, quando as pessoas ricas começaram a pagar também para serem mumificadas, na crença que podia ressuscitar, nasceu o Vale dos Mortos, como fosse um grande cemitério onde é colocado a tumba das pessoas que eram mumificadas, porque não dava para ficar construindo milhares e milhares de pirâmides espalhadas por todo o território do Egito. Ainda acredita que existem muitas pirâmides escondidas debaixo da areia do deserto do Saara. E aí, muitos caçadores de tesouro, arqueólogos, vão buscando, procurando essas pirâmides, quem sabe encontrar uma fortuna. Os deuses do Egito, que pertencem à mitologia egípcia, têm duas características fundamentais. Primeiro, eles são politeístas, quer dizer que adoravam vários deuses. Lembrando que o antônimo de politeísmo é monoteísmo. Hoje, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo são religiões monoteístas. Mas no caso do Egito, nós temos o politeísmo, nós temos vários deuses. E esses deuses apresentam características antropossomórficas, quer dizer, tem formas humanas e formas de animais. Você pode ver que muitos têm cabeça de animais. Pássaros, chacais, cachorros, entre outros. Então, se fosse somente antropomórficos, quer dizer que isso teria forma humana. Se fosse zoomórficos, teria somente forma de animais. É antroposomórficos porque tem forma humana e forma de animal. A história da mitologia egípcia tem como maior deus o deus Ra, o deus Sol, o criador da Terra. E assim, na mitologia conta que teve vários filhos, até chegar a Osíris, que casou com sua irmã Ísis e acabou entrando em guerra com o seu irmão Sete, que não aceitou esse casamento. Dizem que Sete chegou a matar Osíris. E seu filho, cadê o filho dele aqui? Horus, achei Horus aqui. Então seu filho, Horus, acabou tentando vingar a morte do pai. E assim você tem a história mitológica dos grandes deuses do Egito, que é uma história de guerra entre os deuses, para ver quem ia ficar no poder. A escrita do Egito é chamada de hieróglifos. Essa escrita é feita através de desenhos, quer dizer, cada símbolo representa uma palavra. Então, um exemplo bem simples. Se eu falo, por exemplo, faço assim, né? O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Quer dizer o quê? Você tem um desenho, vou dizer aqui que é um gato. Meu Deus, professor, isso nunca é um gato. O gato comeu, que uma boca, um rato bem magrinho. Então, eles escreviam, quer dizer, cada palavra você tem um símbolo. E assim você tinha mais de 3.000 símbolos da escrita egípcia para poder fazer esse processo de comunicação. E era feito de forma vertical, não de forma horizontal. E ela não usa o sistema de letras para poder formar palavras. Então, cada palavra é representada por um símbolo. Alguns bem diretos: pássaro, pato, coruza, pantera, boi, e outros não. Outros tinham significados diversos. Então, isso são os hieróglifos dos egípcios. Pessoal, então vamos fazer algumas questões a respeito de toda essa cultura egípcia. Questão 1. Qual a razão da fertilidade das terras do Egito? Gente, por causa da
de vários tipos de trabalho que poderia ser feito ali. Agricultura, a pecuária, o transporte, daí ia vir também o comércio, a pesca, entre outras. Então, gente, a, a fertilidade das terras do Egito, do rio Nilo, permite que a civilização egípcia pode trabalhar com vários sistemas econômicos diferentes, com várias formas. Graças às terras férteis produzidas pelas cheias do rio Nilo, molhando as margens, quando abaixava, as terras ficavam férteis e assim eles poderiam, de alguma forma, utilizar aquelas terras, fazendo esses vários tipos de trabalho, utilizando também o rio Nilo. Fora a água também para o consumo doméstico. Dizem que eles criaram postos chamados de nilômetros, onde quando a água ficava cheia, caía nesses poços, quando abaixava, a água ficava lá e mostrava o tamanho da cheia do rio Nilo. E assim mostrava até onde as terras estavam férteis. Questão 2. Como é a estratificação social do Egito? Então, nós temos uma pirâmide social, onde no topo está o faraó, a elite, os ricos governavam com sua família, depois os sacerdotes, o líder sempre era uma pessoa rica também, guerreiros para proteger, os escribas que tinham muito prestígio, que eram funcionários, os trabalhadores, camponeses, artesãos, comerciantes, e lá embaixo os escravos endividados ou prisioneiros de guerra. Lembrando que tinha pouca mobilidade social, quer dizer, raríssimo. Muitos eram presos na sua situação, principalmente os mais pobres. 3. Por que a escrita é conhecida como hieróglifos? Porque cada palavra representa um símbolo. E assim você tem mais de 3.000 símbolos para poder formar a comunicação do Egito. Por último, qual a importância do processo de mumificação? É a crença na ressurreição. Preservar o corpo, na crença de que pode voltar um dia. Lembrando que tem toda uma mitologia por trás, como eu já expliquei, onde seu corpo é preservado, você vai pegar o seu tesouro, entregar para Anubis, o seu coração é pesado pelo deus Osíris, para ver se você ia para o céu ou para o inferno. E os templos, muitas vezes, as obras faraônicas, as grandes construções, no começo ficou somente restrito para os faraós, depois aqueles que podiam pagar também eram mumificados. Tranquilo, gente? Então essa foi a nossa aula sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima com uma nova civilização. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.